galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Informe Fla. É hora de acompanhar mais um vídeo, mais informações aí a respeito do nosso Mengão. E acredite, através da mídia palmeirense, ou seja, torcedores palmeirenses que estão assustados com o poderio financeiro do Mengão. E ele está sempre trazendo algumas informações aí, porque o Flamengo promete esse ano, hein? Planejamento do Flamengo, segundo o BAP, né? Falou, deixou claro aí, o Flamengo vem para conquistar praticamente tudo que disputar. E aí, como o Palmeiras hoje é praticamente o único grande favorito, concorrente aí do Flamengo, eles estão com medo, estão de olho, e eu vou reagir tudo aqui agora, a partir de agora com você. Mas antes eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, tá bom? E depois deixe a sua opinião nos comentários aí, o que é que você achou aí desse noticiário de hoje, tá bom? Agora vamos aí ao vídeo. É o seguinte, meus amigos, o Flazoeiro, ele trouxe uma informação ontem que ele apurou com a gestão ali do Flamengo, né? Que ele apurou nos bastidores do Flamengo, sobre uma contratação surpresa do Flamengo. Porque dizem que os movimentos do Flamengo não vai parar no goleiro que chegou. Inclusive, eu vi a entrevista do goleiro, é Andrew, né? Andrew. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, me desculpe. Mas, cara, uma entrevista belíssima. Uma entrevista de superação. Ele falou que a mãe dele trabalhou como ajudante geral, né? Serviços gerais ali no Flamengo. Ela, infelizmente, faleceu. E hoje ele assina o contrato com o clube que era do coração da mãe dele. Que também ela trabalhou. Cara, fenomenal, fenomenal. Entrevistas como essa... Elas mudam o status da contratação, não muda? Uma entrevista, eu aposto que às vezes muita gente tava, esse cara aí meio desconhecido e tal. Só que quando escuta isso, fala, opa, peraí, tem uma conexão muito mais forte do que a gente imagina. É igual quando o Lucas Evangelista foi contratado. Ele falou que a mãe dele era palmeirense, a mãe dele faleceu também e não viu ele se tornar jogador do Palmeiras. Cara, muda o status da contratação. Você passa a olhar o cara de outra forma. Não é da hora ali a entrevista dele. Então, assim, o Flamengo não vai parar só nele, no Vitão ou no Paquetá, que ainda tá desenrolando a negociação. O Flamengo pretende fazer mais uma grande contratação. E essa contratação, Flazoeiro sinalizou que pode ser o Thiago Almada. Porém, o Thiago Almada hoje ele é um cara que ele tá olhando para a Europa. Ontem, no jogo do Atlético, ele foi titular. Só que assim, pessoal, a equipe, quando quer negociar um jogador, ela vai enfiar o cara no banco ou ela vai colocar o cara de titular? O que ela vai fazer quando ela tá querendo pedir um valor alto? A pedida é alta. Ela coloca o cara como titular. Pra tentar crescer o valor um pouquinho, né? Ah, ó, é titular. É diferente. Ah, ele tá encostado no banco. Ah, então peraí. Não, ó, ele tá sendo titular. Ah, então é diferente. Muda o status da negociação. Os caras pensam até nisso. Porque o técnico do Atlético de Madrid, em entrevista recente, já deu indícios e sinais de que o Thiago Almada tava para negócio. E aí no dia seguinte, o cara coloca ele como titular. Então o Flamengo teria ali a intenção de trazer o Thiago Almada. Porém, o Flamengo vai esperar a janela de contratação da Europa fechar. E por que o Flamengo vai esperar isso? Se realmente for o Thiago Almada, tá? O Flazoeiro lá, ele falou assim, galera, ó, é um dos nomes que a gente acredita ser. Por que o Flamengo vai esperar? Porque o cara tá querendo a Europa. Nesse momento o cara não tá inclinado a aceitar a negociação. Então vamos esperar, porque aí o mercado europeu fechou, ele não vai ter muita escolha. Neto, quando que o mercado europeu fecha? No caso da La Liga, que ele tá no Atlético de Madrid, fecha no dia 2 de fevereiro. E é onde o Flamengo iria dar a cartada. O Flamengo tem disponibilidade financeira para isso? De sobra. De sobra. O BAP mesmo falou aí que quer chegar a 1 bilhão em reforço.
Então, ou seja, ele contrata o Lucas Paquetá por 200 e pouco, trouxe ali o Vitão, mais o André, que foram bem mais baratos. Ele tem ainda mais de 700 milhões disponíveis para gastar. 700 milhões ele não consegue trazer o Almada? Ixi, sobra. Sobra e sobra muito ainda, viu? Então, é aquele negócio. Se o Palmeiras tiver intenção, igual a matéria do GE ontem, o Palmeiras está fazendo uma engenharia financeira porque quer trazer o Arias, o Almada. Se o Palmeiras tiver intenção de fechar com o Almada, cuidado para não entrar num leilão. Porque se entrar num leilão com o Flamengo, existe uma boa possibilidade da gente perder esse leilão. Por que perder? Porque o Flamengo tá com mais disponibilidade financeira. Ah, mas por que, Neto? Porque o Palmeiras tá entrando em liquidação para poder negociar o Arias ou o Almada. A gente conversou sobre isso o fim de semana inteiro. Entendeu? Para tentar negociar alguns desses dois jogadores, galera. Me fala aí, quem que o Palmeiras ou o Flamengo vão trazer de super diferente assim, que seja uma contratação super impactante no futebol brasileiro? O Flamengo tem o Paquetá, tá fora o Paquetá, tá, vamos supor que contratou, beleza. Quem? O que sobra é o John Arias e o Thiago Almada, não tem mais tantas opções no que a gente conhece, a não ser que os caras, sei lá, tirar alguém da cartola aí muito diferente. No caso da diretoria do Palmeiras, eu não acredito que isso vá acontecer. Beleza? Então, assim, é bom correr contra o tempo. E na minha visão, se o Palmeiras tiver a intenção de trazer o Almada, já que o Flamengo vai esperar fechar a janela, apresenta a proposta agora. Porque lá na frente, o Flamengo pode apresentar a proposta. Pode entrar também aí na disputa. Aí vira leilão, meu amigo. Aí vira leilão. Matéria aqui, ó. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, colocou os advogados do clube à disposição do Gerson no processo que o Flamengo move na justiça contra o jogador e o atleta Marcão, seu pai. Não tá escrito atleta Marcão, né? Eu que falei. O rubro-negro cobra 42,7 milhões. Então, o Cruzeiro resolveu aí comprar a briga do Gerson, né? Um mecanismo de solidariedade do Cruzeiro, mostrando tipo assim, ó, agora a gente tá com você. Na hora de entrar em campo e for jogar contra o Flamengo, nada de ficar ali de... meu ex-clube, não tem isso. Os caras estão entubando um processo em vocês em mais de 40 milhões e a gente está à disposição para ajudar, para dar toda a assessoria, tudo que precisa. Então é isso, galera. É isso. Atleta Marcão vai utilizar os serviços jurídicos do Cruzeiro aí para se proteger do Flamengo. Quem diria? Tá vendo, pessoal, como eu falo para vocês que o futebol... o John Arias colocou a foto lá e tal. Dali a pouco é anunciado pelo Palmeiras, eu não duvido. E o seguinte, se o Palmeiras quiser ir pro play mesmo, quer descer pro play mesmo, traz o Arias e traz o Almada. Arias e Almada. Vai por mim, cara. Arias e Almada. Aí é timaço. Beleza? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais. E lá no Flamengo tem o seu Saúl Ñíguez, estrela do Flamengo, jogador que veio da Europa, né, jogar no Flamengo, espanhol, era do Atlético de Madrid. E ele passou por uma cirurgia no calcanhar lá na Espanha e vai ficar lá na Espanha até receber a alta do médico que fez a operação dele. Segundo informações aqui do flamengorj.com.br, a intervenção no calcanhar foi realizada na Espanha. Não há prazo público para o retorno do Saúl Ñíguez aos treinos no Rio de Janeiro. O clube vai aguardar a liberação do cirurgião responsável para reintegrar o jogador no elenco principal, respeitando o protocolo de recuperação pós-operatória. Enquanto ele se recupera, ele tem sido visto com muletas lá na Espanha, acompanhando partidas localmente, lá em Madrid, que é o lugar onde ele mora, mas permanece afastado das atividades físicas no Flamengo. Claro, está lá na Espanha e não vai poder treinar, né? E o Departamento Médico do Flamengo manterá o monitoramento e vai só anunciar o retorno dele quando houver a confirmação da alta. Era prevista já essa cirurgia, a gente já tinha noticiado aqui no final aí do ano dessa possibilidade,
né? É uma cirurgia que parece que não é muito grave, mas que vai exigir aí um tempo bom de recuperação, porque é um lugar sensível, né? No calcanhar, né? O cara usa o pé para jogar e machuca o calcanhar, parece que é no tendão. Então tem que se recuperar bem antes de começar as atividades. Bom, sobre o caso do Gerson e o pai do Gerson com o Flamengo, e o Flamengo estaria processando o Gerson judicialmente pela quebra de contrato quando ele foi para o Zenit, o Zenit pagou a multa e levou o Gerson. Até aí tudo bem. Porém, tinha no contrato colocado pelo Flamengo uma cláusula de que se houvesse uma quebra unilateral do contrato, como aconteceu entre o Gerson e o Flamengo, o Gerson teria que pagar uma multa sobre os direitos de imagem dele, que é em torno de 40 milhões de reais. O Gerson saiu, foi para o Zenit, agora já até voltou para o Cruzeiro e o Flamengo está processando o Gerson. O fato é que o Cruzeiro colocou agora o seu grupo de advogados para ajudar o Gerson e seu staff no processo contra o Flamengo. E aí complica tudo, né? De repente seria um processo curto, porém com a ajuda da staff dos advogados do Cruzeiro, a coisa pode demorar mais tempo. Mas isso para o torcedor também, vamos falar a verdade, não muda quase nada, né? Tem que ver o Gerson como é que ele vai administrar isso psicologicamente, né? Porque, né, fica aquele negócio, 40 milhões não é qualquer coisa, né? A gente tem que pagar para o Flamengo mais 40 milhões, embora tá no contrato, de repente ele achou que o Flamengo não fosse cobrar, né? Só que aquele negócio, né? O pai dele ficou provocando, pôs camiseta, né? De atleta Marcão, provocando o presidente do Flamengo. E aí eu acho que o Flamengo depois demorou tanto, né, para processar. Faz quanto tempo que o Gerson foi pro Cruzeiro? Faz mais de 6 ele foi pra Rússia, faz mais de 6 meses, agora voltou. Né? E o Flamengo não tinha processado ele. Tá processando justamente agora, né? Quando ele volta pro Brasil e o pai dele faz aquelas provocações lá. Então o Flamengo lembrou da cláusula que a gente tinha falado lá atrás. Vocês lembram que eu falei aqui, né, que eu tinha, tem essa cláusula dos direitos de imagem. Será que o Zenit vai pagar também? Não, o Zenit não pagou. E o Gerson, então, vai ter que pagar caso a justiça o condene, né? E agora tem a ajuda aí do staff, né, de advogados do Cruzeiro para defender o Gerson. A entrada do Cruzeiro na disputa, segundo o flamengoRJ.com.br, pode exigir ao Flamengo um acompanhamento jurídico mais detalhado e uma preparação para recursos e prazos mais longos. Para o torcedor, o episódio só representa mais um conflito fora de campo que afeta a imagem do clube e a gestão de contrato. Mais nada, o torcedor tá nem aí, ele quer ver o jogador dentro de campo. Se o jogador performar dentro de campo, fizer gol, tá tudo certo. Agora, se o jogador começar a cambalear ali, a galera vai começar a ligar uma coisa com a outra e vão vir críticas. Pode esperar. E como eu já havia previsto aqui, anunciado e falado, né, o Orlando City, que é o time lá da MLS dos Estados Unidos, está avançando para contratar o Iago, joia do Flamengo, zagueiro do Sub-20, que já não tem espaço no elenco principal do Flamengo, pelas exigências do Felipe Luiz, né? É um cara que exige muita coisa, tem um elenco muito forte já também, e o Iago, que é uma joia flamenguista, que é uma pena, né? Moleque de 20 anos agora, não tem espaço, e o Flamengo vai ter que desfazer ele e vai mandar lá para os Estados Unidos, né, cara? Vai deixar de jogar no Brasil para jogar em clube americano. E eu vou falar a verdade pra você, eu não vejo muito avanço para ele na carreira, cara. Porque a Liga Americana é uma porcaria, é um lixo, falar bem a verdade pra você. É uma liga de velho, né? E o moleque novo vai lá, vai perder competitividade, vai ficar longe de seleção brasileira, porque o jogador lá não tem tanta exigência esportiva quando ele teria aqui no Brasil ou em outra liga, talvez uma europeia, porque a liga americana é muito fraca. Né? O Messi joga lá até hoje, né? O Messi está com quantos anos? Quase 40. Né? Foi lá, o Suárez está jogando lá. O Suárez com um joelho só está jogando lá. E os caras vão bem lá, porque é fraca a liga. O jogador, quando vem de lá, pode ver. Quando vem jogador da MLS para o Brasil, pode ver que o cara sofre aqui. Com exceção de alguns. O Luiz Araújo é um que foi bem. Mas você pega o Palmeiras mesmo, todo mundo que ele trouxe da MLS não deu certo, cara. Trouxe aquele Atuesta, não deu certo. Trouxe o Mikael, não deu certo.
Trouxe agora o Facundo Torres e vai ter que devolver o Facundo Torres para lá, porque não vai, o ritmo é outro. O jogador se dá bem lá, chega aqui na América do Sul, vai para a Europa, ele sofre, porque é outra exigência, é outro nível de competitividade. Lá é como se fosse sei lá, umas peladas que os caras falam, né? Tranquilo. Então, eu fico triste pelo Iago, bom para ele financeiramente, deve ser, né? Vai ganhar bastante dinheiro, mas esportivamente praticamente joga a carreira fora. Ou ele fica um pouco tempo lá e tenta ir para uma Europa de lá, como já aconteceu com alguns jogadores, né? Se destaca bem lá e algum time europeu queira comprar, ou ele volta para o Brasil, mas ficando lá. E aquele negócio, né? O Flamengo, da grandeza que tem o Flamengo, né? Da competitividade que tem o Flamengo, ele não vai querer reforçar time brasileiro, né? Esse que é o ponto também. Eles não vendem jogador bom para time daqui, para depois o time daqui, o cara lá no time daqui fazer gol no Flamengo ou complicar a vida do Flamengo. E nenhum time da Série A que tenha um pouco mais de planejamento no Brasil faz isso. O Palmeiras também não faria isso. Se bem que o Palmeiras liberou de graça o Everton pro Grêmio, né? Eu vou falar a verdade, é uma mãe, né? De graça, né? Esse é um assunto que a gente já estressou aqui demais aqui. Mas o Flamengo tá nessa, né? Segundo o UOL, né, fontes ligadas à negociação, já existe um entendimento entre o time da MLS, que é o Orlando City, né, e o Flamengo. Agora resta que o Flamengo dê a luz verde para que os clubes finalizem a operação, já que o vínculo do Iago vai até dezembro deste ano. Ou seja, a partir de junho ele pode assinar com quem ele quiser. Por enquanto, o Flamengo ainda tem direito sobre ele. Mas é uma pena que ele não fique aqui, né? Mais um jogador com grande potencial aqui no Brasil que vai embora. Triste para nós brasileiros aqui. Bom, e o Flamengo tá no Carioca, tá numa situação complicada, né? O Flamengo é acostumado a jogar com time misto, colocar sub-20 no Carioca. Este ano a situação se complicou porque foram 3 jogos e apenas um empate. Ou seja, o Flamengo tá com 1 ponto. Perdeu 2 jogos seguidos aí com a molecada. E aí pode ver complicada a situação, vai ter que lidar aí com zona de rebaixamento. E aí tá um fervo nas redes aí, porque não tem uma informação correta, né? Tem informação dizendo que o Flamengo pode usar o elenco principal nos clássicos. Lembrando que os 2 próximos jogos do Flamengo no Carioca é contra o Vasco e o outro jogo contra o Fluminense. E aí vai colocar a molecada sub-20, que não tá ganhando nem nos pequenininhos, Volta Redonda, Bangu. Os caras estão perdendo para esses times. E vai jogar contra Vasco e Fluminense, que estão com o time. Eles estão com o time praticamente titular no Carioca. E aí? Você acha que é bom? O problema é que o Flamengo voltou de férias recentemente. Tinha um planejamento de voltar a colocar o time titular apenas no dia 28, que é a estreia do Brasileirão contra o São Paulo, né? E aí agora se viu nessa situação, né? Vai colocar a molecada só? Vai arriscar cair para disputar o rebaixamento, porque se fica no rebaixamento no grupo, vai para outra, a próxima fase foi para lutar contra o rebaixamento, o que é complicado também. Então é melhor você colocar o time, não o principal, mas mesclar o time aí, né, para que consiga você classificar para a próxima fase. Não pode perder mais nenhum ponto, vai ter que ganhar os 3 próximos jogos, ou seja, vai ter que ganhar do Vasco, vai ter que ganhar do Fluminense, e o outro jogo, que eu não lembro quem que é, mas vai ter que jogar os 3, fazer os 9 pontos para tentar se classificar para a próxima fase e não ficar brigando por rebaixamento, que seria muito feio, né? Imagina o Flamengo rebaixado no Carioca, também não é legal, né? Tudo bem que o Carioca é uma pré-temporada, os estaduais viraram uma pré-temporada, mas rebaixar também não dá, né? Fica mal, fica feio, fica ruim. E nenhum torcedor vai gostar disso, muito menos a diretoria do Flamengo também vai admitir. Então tá nesse imbróglio. Tem matéria que está falando que ele vai usar vai continuar com o sub-20, mesmo com risco de rebaixamento. Tem matéria que vai colocar o time misto e tem matéria que vai colocar o time principal. Eu imagino que vai ter uma mesclada aí na próxima rodada contra o Vasco, vai colocar jogadores do elenco principal, não todos, para ajudar a molecada ali e segurar o Vasco. Essa é a minha ideia, tentar ganhar o jogo do Vasco. Porque se perder, aí complica mais ainda o negócio. Imagina o Flamengo disputando rebaixamento, velho. No Carioca. Não fica bom, não adianta. Por mais que não seja tão importante o campeonato, não pode cair, né? Não pode cair. Então, tem
mais coisas pela frente aí. O fato é que o Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20, ele não tem informação do que vai acontecer na próxima rodada. O que ele falou? Ó? Ele falou que foi passado para ele que o planejamento seria jogo a jogo. Ou seja, de repente eles estavam prevendo que poderia acontecer isso. Né? Aí ele disse que não tem outras informações, está a cargo da diretoria. Então a gente pode ter sim um Flamengo misto, ou talvez o Flamengo titular na próxima rodada, lembrando que o planejamento era dia 28 de janeiro contra o São Paulo, lá no Morumbi, com o time titular. É porque pode comprometer aí todo o planejamento do ano. Você pode perder jogador agora, jogador que está voltando de férias e fica fácil de se lesionar. Olha o que aconteceu no Palmeiras. Já. O Palmeiras já tem o Andrés Pereira machucado, porque se machucou no jogo, e tem o Vitor Roque que saiu machucado do jogo de ontem. E é uma preocupação. É uma preocupação. Por quê? Porque os caras estão voltando de férias, o corpo ainda não está 100% readaptado, e aí se machuca mais fácil. Infelizmente é isso que acontece. E o calendário do futebol brasileiro, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que a gente já falou aqui de monte, e não adianta nem ficar chovendo no molhado. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Então, aí você acompanhou aí a reação aí ao noticiário do Mengão aí, na ótica aí, na voz aí de dois palmeirenses aí, que estão preocupados aí com as ações do Mengão e também analisaram aí essa situação, né? Esse último agora analisou essa situação que realmente é muito preocupante, que é essa questão aí do possível, né, rebaixamento do Flamengo. Lógico que ninguém acredita nisso, que isso possa acontecer, até porque se o Flamengo ficar, de acordo com o regulamento, se o Flamengo ficar na última colocação, ainda haverá um quadrangular, ou seja, 4 times jogarão entre si, ida e volta, ou seja, 6 jogos, e o último colocado desse quadrangular é que seria rebaixado. Então assim, é quase que ainda é quase inimaginável pensar aí num rebaixamento do Flamengo, mas realmente o momento do Flamengo é muito ruim. Até o próprio Mauro César, né, que todo mundo sabe que ele é flamenguista, ele comentou no programa da UOL hoje mais cedo que o que a base vem fazendo aí no Campeonato Carioca, apesar de ser garotos, né, de sub-20, outros tem até idade menor ainda, de 20 anos, mas que é muito pífia, né? Como ele costuma dizer, muito ruim, precisa melhorar. E talvez o Felipe Luiz vai ter sim que recorrer a um time mesclado, né? Pegar aí alguns atletas aí que estejam em melhores condições físicas para dar uma mesclada, para pelo menos o time sair das últimas colocações, até porque se o Flamengo terminar na última colocação, ele vai ter 6 jogos para fazer quando a temporada estiver a pleno vapor. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa. Então, assim, se o Flamengo evitar essas últimas colocações, são 6 jogos, são 6 datas que o Flamengo vai evitar, né? O que ajudaria bastante aí no calendário aí do Mengão. Então, vamos aguardar aí, vamos ver aí o que a diretoria vai decidir aí nesses 2 próximos jogos, que serão, como foi bem dito aí, são 2 clássicos. E aí você voltar a entrar com um time sub-20, que está tendo dificuldade contra times fracos do interior, imagine no clássico. E eu quero a sua opinião aí, o que você acha aí? Você acha que o Flamengo deve manter aí esse planejamento, ou o Flamengo tem que colocar aí pelo menos parte dos titulares aí para o Flamengo voltar a vencer? E se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like, é muito importante. Muito obrigado por você assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.